Sabe aquelas histórias medievais, cheias de cavaleiros, armaduras brilhantes, vitórias épicas? Pois é, mas tem uma coisinha que essas histórias quase nunca contam: o que acontecia depois da batalha. Pensem no silêncio, no campo coberto por milhares de corpos. A realidade, gente, era bem mais sombria do que as lendas fazem a gente imaginar. E aí que a gente se pergunta: o que era, de fato, uma batalha medieval? Era um palco para a glória dos heróis? Ou era só um cenário de carnificina de gente anônima que acabava esquecida? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. O que as crônicas heróicas fizeram questão de deixar de fora? Olha só o contraste. De um lado, a gente tem a lenda, né? Heróis glorificados, combate honroso. Do outro, a realidade nua e crua. Corpos saqueados, valas comuns, abandono total. É nessa diferença chocante que a gente vai mergulhar hoje. Ok, então, para a gente entender como eles pensavam, primeiro a gente precisa dar uma olhada na literatura da época, nas grandes histórias, nos poemas épicos. O campo de batalha não era visto como um lugar de morte anônima, sabe? Era mais como um grande palco, um lugar onde os heróis iam para mostrar sua coragem, sua honra. Peguem, por exemplo, um clássico como Le Morte d'Arthur. Ali, o valor de um herói era medido basicamente por quantos inimigos ele conseguia matar. O rei Arthur, Lancelot, Gawain, todos eles eram super elogiados pela sua, digamos, eficiência em combate. O foco era total na glória do cavaleiro, na ação. O que acontecia com os corpos dos inimigos depois? Isso era só um detalhe quase nunca mencionado. Mas óbvio, tinha uma exceção gigantesca para essa regra do ninguém liga para os mortos. Se o corpo ali no chão fosse de um herói famoso, de alguém importante, aí a história era outra. Virava um verdadeiro espetáculo de honra e respeito. Um exemplo perfeito disso é o funeral do Guy de Warwick, um herói super famoso dos romances da época. A morte dele é descrita como um evento quase divino. Tipo anjos descendo do céu, um cheiro doce saindo do corpo, milagres acontecendo, tudo isso só para mostrar o quão santo e importante ele era. Isso deixa bem claro o tratamento VIP que os nobres e os poderosos recebiam, mesmo depois de mortos. E tem também o caso do Gawain. O corpo dele não foi só enterrado e pronto, não. Ele foi exposto quase como um troféu para todo mundo ver. Era um jeito de mostrar a vida que ele teve e a morte honrosa em batalha, com a ferida fatal ali, à vista de todos. Então, tá claro, né? Esse tratamento todo especial era um privilégio, coisa para pouquíssimos. Mas e os milhares de soldados comuns? E o resto do pessoal? Bom, agora a gente vira a página para ver a realidade deles. E olha, a história muda da água para o vinho. Para a imensa maioria dos combatentes, para o pessoal sem nome, sem status, o fim da batalha era só o começo de um destino bem sombrio e, com certeza, nada glorioso. E olha essa citação do próprio Sir Thomas Malory, o mesmo cara que escreveu as histórias gloriosas do rei Arthur. Ele provavelmente viu de perto os horrores da Guerra das Rosas, e o que ele descreve é brutal. Ele fala de ladrões, de saqueadores que não só roubavam os mortos, mas que matavam os feridos para pegar armadura, riquezas. É um relato em primeira mão da selvageria que tomava conta do lugar assim que a luta acabava. Essa realidade terrível, então, levava a 3 destinos principais para os milhares de corpos que ficavam espalhados pelo campo. E como dá para imaginar, nenhum deles tinha nada de glorioso. O primeiro destino, e o mais imediato, era o saque. Assim que a poeira baixava, moradores da região ou até os próprios soldados corriam para pegar o que tivesse valor. Armas, armaduras, anéis, qualquer coisa. Tudo era arrancado dos corpos. Uma cena horrível, sem dúvida, mas era uma parte prática e brutal da guerra. O segundo destino era o enterro. Claro que o ideal, na cabeça medieval, era ser enterrado em solo sagrado, bonitinho, mas pensa na logística. Milhares de mortos. Não tinha como. A solução era bem mais prática, abrir valas comuns gigantescas ali mesmo, no meio do campo de batalha. E o terceiro destino, talvez o pior de todos, o abandono. Simplesmente isso. Em algumas situações, como depois de grandes batalhas ou em cercos demorados, os corpos eram deixados ali para apodrecer. Um exemplo disso aconteceu durante a famosa campanha de Agincourt, onde os corpos ficaram se decompondo nas ruas de uma cidade chamada Harfleur. E além dessas 3 opções, tinha uma quarta, mas era bem rara: queimar os corpos.
Era uma medida super drástica, que só acontecia quando o medo de espalhar doenças era muito grande. E era evitado ao máximo porque ia contra as crenças da época sobre a ressurreição do corpo e tudo mais. Isso tudo parece uma baita contradição, né? Como assim um tratamento tão brutal com os corpos, se a gente sabe que a cultura medieval dava um valor enorme para o corpo e para o enterro certinho? Pois é, a resposta para esta pergunta diz muito sobre como funcionava a cabeça das pessoas naquela época. A gente precisa entender uma coisa essencial. Para o homem medieval, corpo e alma eram uma coisa só, super conectados. O que acontecia com o corpo depois da morte, isso tinha um impacto direto na salvação da alma. Por isso que no dia a dia, o enterro digno era algo absolutamente vital. E é aqui que o quebra-cabeça se encaixa. O horror do campo de batalha era, na verdade, uma exceção. Um estado de calamidade, sabe? A brutalidade da guerra, as necessidades da política, a logística militar, tudo isso passava por cima, temporariamente, das regras da sociedade e da religião. Não é que eles não respeitassem os mortos de modo geral. Era uma consequência terrível daquela situação extrema que era a guerra. E isso tudo acaba trazendo uma pergunta para a gente pensar hoje em dia, né? Será que a gente também não faz um pouco disso nos nossos filmes, livros, videogames? Será que a gente não acaba romantizando a guerra e escondendo as mesmas realidades brutais que os escritores medievais preferiam não contar? Essa reflexão de como a gente conta histórias de guerra, no fim das contas, nunca sai de moda. E bom, toda essa análise que a gente fez aqui hoje foi baseada num artigo lá do nosso parceiro, o site História Medieval. Se essa investigação sobre o tema foi interessante, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como esta.